A classe média vive dentro de uma armadilha silenciosa. Uma armadilha tão confortável, tão bem construída e tão socialmente aceita que a maioria das pessoas passa a vida inteira dentro dela sem perceber que está presa. Essa armadilha não é feita de pobreza. A pobreza é visível. A pobreza dói. A pobreza pressiona a mudança. A armadilha da classe média é feita de estabilidade. E a estabilidade não dói. Ela apenas retém. A estabilidade é o tipo mais perigoso de prisão que existe, porque ela oferece o suficiente para que você não busque mais nada, mas não o bastante para que você construa algo significativo. Essa é a primeira característica dessa armadilha. Ela dá o suficiente para impedir a fome, mas não o suficiente para permitir a liberdade. A classe média trabalha, paga contas, sustenta a rotina, cumpre compromissos, ajuda quando pode, vive com algum conforto e termina sempre no mesmo ponto: sobrevivência estável. A sobrevivência estável é o nome técnico da armadilha. Não é fracasso, não é miséria, não é ruína. É simplesmente não sair do lugar. Napoleon Hill alertou para esse mecanismo quando estudou a psicologia da ambição e a estrutura da independência financeira. Segundo ele, a classe média foi treinada para acreditar que estabilidade é sinônimo de vitória, e essa crença define o destino de milhões. Quando você acredita que estabilidade é o objetivo, qualquer movimento que arrisque essa estabilidade se torna ameaça, e tudo que ameaça é evitado. A classe média não evita o sucesso, evita o risco, e como não existe sucesso sem risco, ela se condena à estabilidade perpétua. O segundo elemento da armadilha é a moralidade da mediocridade. A classe média internaliza valores que soam elevados, mas que na prática servem para justificar a ausência de ambição. Frases como: "Eu não preciso de muito. O importante é ter paz. O dinheiro não é tudo, desde que eu tenha o suficiente. Eu prefiro segurança à preocupação. Deus cuida." Essas frases não são ditas por pessoas más. São ditas por pessoas boas, e justamente por isso são perigosas. Porque quando a moralidade é usada como justificativa para evitar o desconforto, ela deixa de ser virtude e se torna racionalização. A classe média se orgulha de não querer demais, e aí está o problema. Hill observou que o mundo não pune quem quer pouco. Ele simplesmente ignora. O dinheiro não vai para quem merece, vai para quem estrutura. A classe média acredita que merece porque trabalha, é honesta e tem fé. Mas o dinheiro vai para quem organiza, arrisca e multiplica. Existe uma diferença entre trabalhar e construir. A classe média trabalha. Os ricos constroem. Essa diferença não é moral, é estrutural. O terceiro elemento da armadilha é o consumo como identidade. A classe média é treinada para consumir como prova de conquista. Ela compra sinais, não liberdade. Casa financiada, carro financiado, celular financiado, móveis financiados, viagem parcelada, educação parcelada, casamento parcelado. Tudo é conquistado no crédito. E o crédito dá a sensação de vitória agora, em troca da prisão mais tarde. O consumo compra prazer imediato. O financiamento compra futuro comprometido. Hill dizia que a classe média troca o futuro pelo presente porque não suporta a dor do vazio agora. E a indústria inteira foi construída para explorar essa lógica. O quarto elemento é a religiosidade do conforto. Existe um tipo de fé que não move, apenas alivia. Uma fé que não confronta decisões, apenas anestesia emoções. Uma fé que não chama para o trabalho, apenas para aceitar. Quando a fé é usada como analgesia, ela se torna cúmplice da estagnação. Hill alertou que a fé genuína se manifesta em ação estruturada, não em esperança vaga. A classe média gosta da esperança porque ela é barata. A ação é cara. O quinto elemento da armadilha é o medo da ambição. A classe média internaliza a ideia de que querer mais é arrogância, que prosperar é soberba, que enriquecer é falta de humildade. Essas associações morais não existem na natureza. Foram ensinadas.
E tudo que é ensinado pode ser desmontado. Hill dizia que a sociedade pune quem tenta sair da média não com violência, mas com julgamento. Quem você pensa que é? Essa frase já segurou mais gente do que qualquer crise econômica. A classe média vigia seus membros. Quem avança rápido demais causa desconforto no grupo. Então, o grupo pressiona para voltar ao padrão. O sexto elemento é o acesso limitado ao conhecimento verdadeiro. A classe média aprende a trabalhar. Os ricos aprendem a multiplicar. Os pobres aprendem a sobreviver. O currículo escolar é feito para formar funcionários, não para formar independentes. Hill repetiu isso por décadas. A independência financeira é uma habilidade, não um destino. E a classe média não aprende essa habilidade porque ela acredita que trabalhar duro é suficiente. Trabalhar duro não é estratégia, é apenas requisito básico. O sétimo elemento é o modelo mental do justo suficiente. Esse é o verdadeiro veneno. A classe média celebra o suficiente como vitória. Mas o suficiente nunca basta para comprar liberdade. O suficiente paga contas, mas não compra tempo. O suficiente come, mas não investe. O suficiente vive, mas não constrói. Quando o suficiente é o objetivo, o futuro é sacrificado no altar da estabilidade. O oitavo elemento é o medo de descer. O pobre precisa subir. O rico já subiu. A classe média tem medo de cair. Esse medo trava tudo. Quando seu objetivo é não cair, você não sobe. A classe média protege o que tem, não constrói o que falta. E a proteção custa energia. A energia que deveria ir para a expansão vai para a manutenção. E a manutenção da classe média é cara. Casa, carro, escola, plano de saúde, imagem social, fé, reputação, rotina, consumo. Tudo isso cria um ecossistema que exige dinheiro constante. E se exige dinheiro constante, exige corpo constante. E se exige corpo constante, exige trabalho constante. E assim nasce a prisão mais sofisticada do mundo. A prisão do trabalho vitalício. Não porque a pessoa quer trabalhar por toda a vida, mas porque ela não pode parar. Hill dizia que a verdadeira riqueza começa quando o trabalho se torna opcional. A classe média nunca chega nesse ponto porque nunca investe o suficiente por tempo suficiente para construir independência. Ela não investe porque não sobra. E não sobra porque o estilo de vida consome. O nono elemento da armadilha é o orgulho da normalidade. A classe média se orgulha de ser normal, de ser equilibrada, de não exagerar, de não arriscar, de não querer mais. Esse orgulho é confortável, mas conforto não é liberdade. A liberdade não é dada, ela é construída. E só existe com 3 ingredientes: tempo, capital, independência. A classe média não cria nenhum dos 3. O 10º elemento é o mais cruel. A armadilha não se percebe até os 50. Antes dos 50, a classe média acredita que tem tempo. Depois dos 50, ela percebe que não tem. Mas nesse ponto, energia, mercado e corpo já não respondem como antes. Hill dizia que o preço da estagnação é cobrado com juros compostos, e os juros compostos cobram silenciosamente por décadas. A classe média não fracassa, ela não muda. E não mudar é o verdadeiro fracasso. A classe média vive numa armadilha construída com moralidade, trabalho, fé, consumo, medo, orgulho, estabilidade, rotina. Nenhum desses elementos é ruim individualmente, mas juntos eles criam uma vida em que a pessoa faz tudo certo e nunca chega a lugar nenhum. O alerta de Hill não era sobre pobreza, era sobre mediocridade confortável. A pobreza dói e empurra para a saída. A riqueza liberta. A mediocridade basta. E quem se contenta com o suficiente nunca alcança o necessário. Comente qual destes pesa mais para você hoje: estabilidade, medo de cair ou consumo como identidade.